quero dar as boas-vindas também para os visitantes que eu vi que tem aqui hoje bastante. Deus abençoe vocês. E eu quero começar dizendo que você veio logo no dia que a gente aprofunda na palavra. Então, se prepara aí. A gente tem uma dinâmica um pouquinho diferente nos finais de semana. Os nossos cultos seguem uma série do mês. E é um culto evangelístico, é aquele culto que você traz a sua família, o seu amigo. É um culto em que a gente ensina a palavra de Deus de uma forma com que todos, até os que nunca ouviram falar sobre a Bíblia, possam entender. E durante a semana é o nosso estudo bíblico. Então, de tempo em tempo, a gente vai mudar o livro e a gente vai estar estudando um livro da Bíblia. E hoje você veio logo nesse dia. A gente está estudando o livro de Êxodo. Então, a gente vai ser um pouquinho mais forte. Vocês me deixam ser um pouquinho mais forte na palavra? Acho que sim, né? Porque se vocês estão aqui no meio da semana, numa quarta-feira, depois do trabalho, depois do estudo, é porque vocês estão sedentos, amém? Amém. Eu creio que essa é uma realidade do mundo hoje, gente. À medida que eu acho que fica mais perto da volta de Jesus, à medida que fica mais perto do final dos tempos, eu vejo que a sede do povo de Deus e quem não é povo de Deus aumenta. E é por isso que acho que mais do que nunca nós precisamos estar estudando a palavra de Deus. Esse ano a gente está muito intencional em encorajar vocês a estudarem. A gente está com a leitura anual no nosso aplicativo, no app Elan Church. Se você ainda não tem, baixa aí no seu celular e você pode acompanhar a leitura diária com a gente. Então, que esse ano de 2021 seja um ano que você vai ser firmado na palavra, que você vai ter revelação nova, que você vai aprender o que você não tinha aprendido antes, que a gente vai crescer, que a gente vai estar preparado com bagagem para estar lá fora testemunhando, amém? Então, hoje a gente vai continuar o estudo de Êxodo. A gente está focando hoje nos capítulos do 20 ao 40, mas a gente tem o quê? 40 minutos e não teria como falar disso tudo. Então, eu separei algumas coisas que eu creio que é o que Deus quer falar com a gente hoje. Então, a gente vai focar mais do 23 ao 34, mas aí você em casa, você já leu Êxodo, então você já está sabendo e aqui você só vai acompanhar comigo, tá? Então, para a gente começar, vamos orar juntos. Você que está em casa também assistindo, vamos orar. Abaixa a cabeça comigo, amém? Senhor, obrigada pela sua presença aqui. Obrigada por eu ter chegado. Obrigada porque o seu Espírito Santo está aqui nessa igreja, Senhor. Pai, eu te peço que essa mensagem não venha do meu coração, não venha da minha mente, mas venha do seu coração, Senhor. Eu peço que essa mensagem seja resposta de oração para quem está aqui. Para quem está em casa, que seja direção, Pai. O seu povo tem pedido a sua direção e a sua resposta. E que essa palavra venha de encontro a cada coração, como uma resposta sua, Senhor. Como algo que faça sentido para cada coração, Senhor. Espírito Santo, nós te convidamos. Vem agora e seja o nosso professor. Nos ensina, Senhor. Nós chamamos com todo o nosso coração. E eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Então, gente, vamos começar e hoje a gente vai estar focando numa palavra-chave. A palavra-chave de hoje é aliança e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Para a gente começar, vamos ler juntos aqui em Êxodo 23. A gente vai ler do 20 ao 24 e para terminar o 33, tá? Então, eu vou começar já a ler aqui, Êxodo 23, 20. Isso aqui é Deus falando, tá? Deus falando para o povo. Eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois ele não perdoará as suas transgressões, pois nele está o meu nome. Se vocês ouvirem atentamente ao que ele disser e fizerem tudo que lhes ordeno, eu serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. E o meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus, e eu os exterminarei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem lhes prestem culto, nem sigam as suas práticas, destruam-nos totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. Não deixem
que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim, porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. Só até aqui. Então, gente, vamos lá. Aqui é o quê? Deus falando para o povo de Israel. Ele está fazendo uma aliança agora com o povo e está falando assim, ó, a minha aliança é que eis que envio um anjo à frente de vocês. E o que é aliança? Se a gente parar para pensar o que é aliança, geralmente as pessoas usam a diferença entre contrato e aliança. Contrato, você tem duas partes, cada uma tem seus direitos e deveres. Se uma das partes descumprir com os seus direitos, o contrato pode ser o quê? Anulado. E muitas vezes anulado pagando multa, né? Você já teve que desfazer um contrato, tipo com a Oi, contrato de celular, contrato de academia, então, ó, toda hora a gente quer desfazer o contrato da academia, é terrível. E aí tem a multa para pagar, isso é um contrato. Agora, a aliança, ela é um pouquinho parecida. Por quê? Porque também são duas partes. Porém, na aliança, você assume os seus direitos e deveres, e se uma das partes não cumprir, a aliança continua. Então, a diferença é que o contrato ele pode ser anulado, mas no coração de Deus, a aliança não pode ser anulada. A aliança é algo eterno. E mais, a aliança é um compromisso, mas a aliança não é um compromisso qualquer. A aliança é um compromisso digno de ser vivido. Então, por exemplo, eu tenho uma aliança, eu sou casada. Você não vai me ver vivendo por aí uma vida que não seja digna dessa aliança. Entende? Então, quando Deus ele faz uma aliança comigo e com você, Ele espera que você viva uma vida digna dessa aliança. Por isso, quando Ele chega aqui para o povo de Israel e Ele fala, a minha aliança é essa daqui, ó, estou enviando um anjo à frente de vocês e ele vai levar vocês aonde eu quero que vocês cheguem, mas não se contaminem com os deuses deles. Não permitam que esses deuses morem na terra de vocês, porque os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Na verdade, é um discurso de Deus para o povo de Israel, mas é um discurso que está registrado na Bíblia, porque hoje ele vale para mim e para você, porque Deus nos convida para viver uma aliança com Ele, mas você precisa viver isso de forma digna. Você precisa viver de forma que honre a aliança que está no seu dedo, a aliança que Deus colocou na sua vida e firmou com você, certo? Então, a gente continua aqui e a gente vê que Deus, ele fala assim, eu envio um anjo à frente de vocês. Engraçado que Deus fala assim, prestem atenção no anjo, ouçam o que o anjo diz, não se rebelem contra o anjo. E aí eu falei, não, vou estudar, o que é essa palavra, esse anjo aqui? O que é isso? E eu comecei a estudar e eu vi que no hebraico essa palavra anjo, ela é malak. E muitos teólogos consideram essa palavra malak como um anjo teofânico. O que é um anjo teofânico? Teofania é uma aparição de Deus. Teo, Deus, fania, aparição. Então, teofania é uma aparição de Deus de forma com que a gente possa ver. Então, o que Deus está fazendo aqui, Ele está enviando um anjo que era uma representação dele mesmo. Então, quando Deus fala assim, o meu compromisso com vocês é que eu envio um anjo à frente de vocês, na verdade, Ele está dizendo, o meu compromisso com vocês é que eu vou à frente de vocês. Ele manda um representante, Ele manda um anjo, mas é um anjo teofânico. É um anjo que é a própria personificação de Deus na frente do povo de Israel. E isso é maravilhoso, porque Deus ele nunca vai fazer uma aliança com você que não envolva uma ação. E Ele nunca vai te colocar numa ação ou numa missão em que Ele não vá à sua frente. Vocês estão entendendo? Então, quando Ele faz uma aliança, Ele mesmo chama o povo para a ação e se coloca à frente desse povo. E a gente pode ver isso em vários momentos da Bíblia, porque Deus não fez só uma aliança com o povo de Israel aqui. Na verdade, Ele já tinha feito aliança com o homem antes. Algumas pessoas dizem que a primeira aliança com Deus, de Deus com o homem na Bíblia é com Noé, mas eu acredito que seja com Adão. Logo na criação do mundo, quando Ele cria Adão, Ele tem uma aliança com Adão. Por quê? Porque Ele tem um compromisso diário de descer e passear com o homem pelo jardim todos os dias. E quando Deus assume um compromisso, isso é uma aliança.
Então ele assume a aliança com Adão, de todos os dias, de visitar o homem no jardim e ter comunhão com ele, e ao mesmo tempo ele dá uma missão para Adão. Era o quê? Multiplique, domine, dê nomes, faça isso, faça aquilo. Então a aliança de Deus, ela sempre vai gerar algo na gente que vai fazer a gente se mover. Então Deus, quando Ele te escolheu, quando Ele te salvou, quando Ele te trouxe aqui, Ele não fez tudo isso para você ficar parado. Ele fez tudo isso para você se movimentar, para você se multiplicar, para você dominar. Então se hoje você está vivendo uma vida cristã parada, você não está vivendo digno da aliança. Se você quer viver digno da aliança que você tem com Deus, porque Deus te escolheu, senão você não estaria aqui, você precisa se mover. Você precisa começar a entender o que Deus quer que você faça. Porque a aliança sempre vai envolver ação. A aliança sempre vai envolver missão. Então, a minha pergunta para você hoje é, além da salvação, em que consiste a sua aliança com Deus? O que mais está envolvido nessa sua aliança com Deus? Porque existe mais. Então, às vezes, você já foi salvo, você já aceitou Jesus, você está aqui nessa casa, você está vibrando, mas cadê o seu movimento? Porque a vida de um cristão, se ela não está em movimento, ela está o quê? Morta. Ela está parada. Você foi chamado para brilhar uma luz. Lá em Mateus 5 diz que não se acende uma lamparina e coloca ela debaixo de um cesto. Você não acende uma lâmpada e coloca ela debaixo da cama para ninguém ver. Não, pelo contrário, se você acende uma lamparina na sua casa, você põe ela onde? No centro, para que ilumine tudo. Então, eu e você, nós somos essa lamparina. Existe uma aliança divina na minha vida e na sua vida para que a gente possa ser essa lamparina que brilha a luz. Não quer dizer que a sua ação, a sua missão vai ser igual de todo mundo, vai ser igual a minha ou de alguém. Quer dizer que você tem a própria, você tem a sua própria. E uma das perguntas assim, que eu mais recebo, aconselhando pessoas, conversando, é: Milena, eu não sei o meu chamado, eu não consigo encontrar o meu chamado, eu não sei o que eu tenho que fazer. Bom, aqui na igreja a gente tem o curso Ondas. Na aula 3, a gente faz um teste para você descobrir suas personalidades, a sua forma de servir, os seus dons. Isso ajuda muito, mas mesmo assim algumas pessoas ainda têm dificuldade de se encontrar e tudo bem, gente. Às vezes a gente carrega um peso de que tudo tem que ser na hora que a gente acha, mas faz uma coisa, mantenha o seu coração puro. E mantenha o seu coração servindo, e você vai descobrir o seu chamado. Porque o chamado que todo mundo tem, o chamado universal, é o de servir. Então, se você ainda não se encontrou, você ainda não encontrou aquela coisa que você fala assim, nasci para fazer isso. Continue servindo, porque todo mundo é chamado para servir alguém. Ou você é chamado para servir o seu marido, você é chamado para servir no seu trabalho, no seu chefe, você é chamado para servir a igreja, você é chamado para servir alguém na sua família que está com uma enfermidade, que está doente. Não sei o que é, mas você é chamado para servir alguém, você é chamado para servir os seus pais, alguma coisa ou alguém você é chamado para servir. Então sirva com fidelidade, que no momento certo o Senhor vai te mostrar aqui, ó filha, isso aqui foi que você nasceu para fazer. Vai e brilha. Mas, enquanto isso, brilhe mesmo escondido. Brilhe mesmo sem ninguém estar vendo. Brilhe de uma forma que só Deus está vendo que você está brilhando. Mas não deixe a sua lamparina apagar. Porque no momento que você tem aliança com Deus, e você deixa essa luz apagar, essa lamparina apagar, então tem alguma coisa errada. E é isso que Deus está falando aqui. Ele está chamando o povo para uma aliança. Ele está estabelecendo a aliança com o povo de Deus, com o povo dele. E ele fala assim: olha, eu envio um anjo à frente de vocês, que sou eu mesmo. Mas ele continua a passagem e ele diz assim, olha, mas lá onde vocês chegarem, vocês vão encontrar os cananeus, os heveus, os jebuseus, os amorreus e vários zeus. E isso eu fico pensando assim, Deus, por que Deus, né, ele não deu uma terra vazia para o povo? Podia ter dado, terra prometida podia ser vazia, né? O povo chegava lá, era só ocupar e ser feliz para sempre. Por que Deus foi dar terra prometida para o povo, sendo que ela estava sendo habitada por um monte de outros povos, ia ter que ter guerra? Olha só que trabalhão. E eu fico meditando nisso, e a Bíblia nos diz que aquelas terras, né, aqueles povos, eles já estavam num nível de pecado tão alto,
tão alto, aquilo já estava entristecendo tanto o coração de Deus, que Deus já estava pronto para acabar com aquele povo ali. Aquelas práticas, elas estavam sendo tão ofensivas à santidade de Deus, que ele falou assim, não, eu vou eleger um povo, esse povo vai ser santo, esse povo vai ser escolhido e eles vão ocupar aquela terra e eu vou livrar a minha terra de todas essas maldições. Então, por isso que ele entrega a terra prometida mesmo ocupada para o seu povo. Mas uma outra interpretação, e aí já é minha, pessoal, eu creio que Deus, ele deu a terra prometida para o povo, mesmo ela sendo ocupada, mesmo sendo cheia de heveus, cananeus, jebuseus, porque eu acredito que Deus, ele quer nos ensinar que toda conquista, ela apresenta obstáculos. Inclusive aquilo que Deus nos dá. Às vezes a gente tem a ideia de que não, o que Deus vai me dar vai ser perfeito, vai ser maravilhoso. E realmente o que Deus nos dá é bom, porque Ele é o Pai das luzes. E a Bíblia diz que todo dom perfeito, todo presente perfeito vem do alto, vem dEle, que é o Pai das luzes. Porém, tudo que Ele nos dá também vem com obstáculos, vem com desafios. Por exemplo, muitas pessoas querem casar. É o sonho da vida de todo jovem, toda jovem, o quê? Casar. É maravilhoso, fica assim, é o objetivo da vida. Enquanto isso não acontecer, a pessoa não descansa o coração. Mal sabe ela que quando ela chegar nessa linda terra prometida, os obstáculos que vão ter. Quem sabe do que eu estou falando? Levanta a mão. Bastante gente. Então, Deus, ele nos dá o nosso marido, Deus nos dá a nossa esposa, porém, com isso vem os obstáculos. Muita gente tem o sonho de ter o próprio negócio. Não, o meu próprio negócio é a promessa de Deus para a minha vida. Deus já me falou, Deus já me confirmou, Deus me chamou. Amém, eu creio que Deus está levantando cristãos de caráter para abrirem empresas, para prosperarem, para investirem em missões, para abençoarem a casa de Deus. Mas quando você chegar na sua terra prometida e você abrir o seu negócio, você também vai enfrentar os cananeus, jebuseus, heveus da sua área. Você vai precisar perseverar para que o seu negócio dê certo. Você vai se deparar com uma lista de 50 mil impostos que você tem que pagar por mês, você vai se deparar com um funcionário que você tem que contratar, você vai se deparar com folha de pagamento e um monte de desafios. Então, o que Deus está ensinando para a gente aqui é: sejam perseverantes. Tomem posse daquilo que eu estou dando para vocês. Tome posse da minha promessa para vocês, mas saibam que os obstáculos vão estar lá. Mas sabe qual é a aliança? Eis que envio um anjo à frente de vocês que os exterminará. Os exterminará. O que Deus está dizendo é que eu vou exterminar da vida de vocês todos esses obstáculos. Então a caminhada não é fácil, a caminhada é difícil para todo mundo, gente. Ninguém nasce com uma vida perfeita e continua com a vida perfeita do início ao fim. Porém, nós temos um Deus que fez aliança comigo e com você, que disse: eu tenho uma terra prometida, eu te chamei, a minha aliança está de pé, mas viva uma vida digna dessa aliança. E saiba que os obstáculos que você encontrar pela sua frente, eu exterminarei, se você for obediente. Se você for obediente. Está vendo a importância de a gente viver uma vida guiada pelo Espírito de Deus? Isso quer dizer que não é em tudo que você se envolve. Nem toda empreitada é a sua empreitada. Nem toda terra é a sua terra prometida. Existe uma direção de Deus em cada fase da nossa vida. E por isso que existe essa importância de a gente viver junto com a direção de Deus. Porque se você está na direção de Deus, Ele está te guiando, Ele está indo à sua frente, você está vendo os obstáculos, Ele exterminará, porque você estará em obediência. Agora, não tente entrar em empreitadas que não é a direção de Deus, porque você vai enfrentar também os obstáculos lá, porém Ele não está indo à sua frente. Logo, se Ele não estiver indo à sua frente, quem vai ter que enfrentar tudo? Você. Porque você vai estar ali de frente da batalha, da caminhada. Porém, não é esse o chamado de Deus para a sua vida. O chamado de Deus para a nossa vida nunca foi que a gente ande independente, virando a esquina que a gente quiser.
O plano de Deus sempre foi que a gente ande sendo guiado por Ele na frente, amém? E aí a história continua, e aí Deus dá isso, né, dá dessa aliança para o povo. E aí Deus convida Moisés para subir ao monte, porque Deus queria falar com Moisés no monte. E aí ele fala assim, no versículo 24, quer dizer, capítulo 24, a gente vai ler o 1 e 2, depois o 5 ao 8. Então, depois de ter falado essa aliança para o povo, Deus fala assim para Moisés: subam ao monte para encontrar-se com o Senhor. Você e Arão, Nadab e Abiú e 70 autoridades de Israel. Adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor e os outros não. E o povo também não subirá com ele. Agora o 5. Em seguida, Moisés enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. E Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, Moisés leu o livro da aliança para o povo e eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. E depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Só até aí. Então, a gente vê o quê? Deus dá uma direção para Moisés e alguns sacerdotes para subirem até uma parte do monte, onde Deus ia falar com eles. Eles chegaram até ali e Moisés chamou os jovens israelitas para virem e fazerem um sacrifício em honra ao Senhor, porque os jovens são chamados para se sacrificar, amém? Pela obra de Deus. Então eles vão lá, sacrificam e colocam o sangue numa tigela, o sangue do sacrifício, dos animais que eles mataram para oferecer um sacrifício a Deus. E aí Moisés pega o sangue dessa tigela, pega um pouquinho e faz o quê? Uma aspersão sobre o povo. Ele começa a lançar esse sangue sobre o povo como um pacto dessa aliança que Deus fez. E isso era o que, gente? Um prenúncio do que Jesus já ia fazer por nós. Do sangue que ia ser derramado na cruz. Lá aqui, ó, em Êxodo, no Antigo Testamento, a gente já estava vendo um símbolo do que ia acontecer milhares e milhares de anos depois. Então, ali estavam sendo sacrificados animais, porém aquilo era só um alívio. Todo o sacrifício que Deus pedia para o perdão dos pecados no Antigo Testamento só trazia um alívio do pecado do povo sobre a terra. Porque um dia, um santo, um filho de Deus, ele ia vir e o sangue dele não representaria mais só um alívio, mas sim um perdão eterno para toda a humanidade, para os que estavam dentro do povo de judeu e os que estavam fora, que somos nós, fora do povo judeu. Seria um sangue que de uma vez por todas iria perdoar os nossos pecados. Então aqui Moisés, ele está o quê? Fazendo um símbolo do sangue que lá na frente ia ser derramado. Quer dizer o quê? Lá na frente o acesso a Deus vai ser liberado. Aqui a gente vê Deus convidando só Moisés. Ele sobe até uma parte com os líderes, faz um sacrifício e depois Moisés sobe sozinho. Moisés foi o único convidado por Deus para estar com ele em relacionamento naquele monte. Hoje, eu e você podemos subir ao monte de Deus e podemos ter um relacionamento pessoal com esse Deus, porque o sacrifício já foi pago de uma vez por todas. Então, hoje, quando as coisas apertam para você, você não tem que ligar para sua amiga e falar: amiga, ora por mim. Você não tem que ligar para sua mãe, que é uma mulher de oração, e falar: ora por mim. Você não tem que vir aqui na intercessão e falar: gente, ora por mim porque eu estou passando isso. Você pode. Você pode ligar para sua amiga, você pode ligar para sua mãe, você pode ligar para a irmã de oração. Mas você não tem que. Você tem que correr para o monte de Deus, porque hoje o acesso está liberado para você, para quando você está em dúvida, para quando você está desanimado, para quando você não sabe o que fazer. Existe um Deus cujo acesso é totalmente aberto para você vir, entrar na presença dele e escutar o que ele tem para te falar e andar de acordo com esse direcionamento. E tudo isso acontece através do quê? Da palavra de Deus. Da palavra de Deus, tudo que Deus tem para falar com você está na palavra dele.
Então é tempo de nós, como povo de Deus, termos esse relacionamento, confiarmos de que nós ouvimos de Deus sim. Você é capaz de ouvir de Deus sim, você tem discernimento sim, você tem sabedoria sim, Deus fala ao seu coração sim, você é sensível ao Espírito Santo sim, não deixe o inimigo te convencer do contrário, a pessoa que está do seu lado, ela não é mais forte espiritualmente que você é forte na medida que você quer ser forte. Cada um busca o nível que quer estar em todas as coisas da vida. Vamos supor, quando você está na escola, se você quiser ser o CDF da sala, você vai ser. O que você vai fazer? Você vai estudar, vai querer tirar nota alta e você vai ser. Você escolhe o quanto de inteligência você quer ter. Basta você estudar. No seu trabalho, você pode ser o melhor se você quiser. É só você chegar antes da hora de chegada e sair depois da hora de saída, impressionar o seu chefe. E estar ali para fazer tudo o que você quiser fazer. Ou seja, você vai ser o quão eficiente você quiser ser. E assim também é na nossa vida com Deus. Você vai ser o quão espiritual você quiser ser. Não existe uma limitação sobre a sua vida. Você tem a revelação do alto à medida que você busca. Não se ache limitado, não se ache incapaz. Começa a ler a palavra de Deus, porque Ele quer falar com você. Ele quer te levantar sim a um nível mais profundo. Amém? E aqui a gente vê que Moisés ele foi chamado para subir lá no monte. E Moisés fica 40 dias e 40 noites no monte com Deus. É bastante tempo, gente. Nem isso eu tiro de férias mais. Tirou 20 dias por ano e olha lá. Né? E Moisés tira lá férias com Deus. Ele fica 40 dias e 40 noites lá no monte, com Deus falando com ele sobre várias coisas. E Deus começa a falar para ele sobre um tabernáculo. Ele fala assim, eu quero que você construa um tabernáculo para a minha presença, para colocar a arca da aliança, que representava a presença de Deus. E aí ele começa a dar vários detalhes sobre o tabernáculo, como seriam as cortinas, a estampa da cortina, a medida da sala disso, o material da pia, o material da mesa, quantos pães iam estar sobre isso, o candelabro ia ter quantas... qual o nome daquilo, gente? Hastes. E ele vai dando detalhe de cada coisa, e ele passa 40 dias e 40 noites falando com Moisés sobre detalhes. Fala que ele quer que Arão e seus filhos sejam sacerdotes, e começa a descrever a roupa deles, que a roupa deles tem que ser de linho e de púrpura e azul, e tem que ter uma pedrinha aqui, outra pedrinha aqui, outra pedrinha aqui, outra pedrinha aqui, e ele fica 40 dias e 40 noites falando de detalhes. E ainda tem pessoas que vivem hoje achando que são esquecidas por Deus e que Deus não cuida dos detalhes da sua vida. Deus, ele passa 40 dias com um homem, falando de detalhes, de centímetros, de metros e de medidas, e você acha que ele não cuida dos detalhes da sua vida? Você não acha que ele conhece os desejos do seu coração e ele é capaz e ele quer te dar infinitamente mais do que você pode pedir ou pensar? Esse é o Deus que nós conhecemos e que nós servimos. Então você, como cristão, você precisa sonhar. E o que acontece muitas vezes na nossa vida, por causa da realidade, do dia a dia, da dureza que é a vida mesmo, a gente para de sonhar. Mas eu quero te encorajar hoje a voltar a sonhar. Volte a sonhar com aquilo que arde no seu coração. Volte a sonhar com a sua família. Volte a sonhar com o seu casamento. Volte a sonhar com a sua vida profissional, com a sua vida ministerial. Saiba que Deus está cuidando dos detalhes para você. Gente, Deus, Ele é tão maravilhoso. Ele cuida tanto de detalhes que às vezes são detalhes que você fala assim, cara, isso nem precisava. Sabe, quando a gente vive com Deus, a gente começa a ver coisas que a gente fala, cara, nem precisava fazer isso, mas Ele faz porque Ele ama. Sabe, eu lembro que antes de eu casar, antes de eu namorar, tudo, eu casei e namorei mais velha, então eu tinha 27 anos quando ou 28, 28 ou 27, quando eu conheci meu marido. Então, né, como eu já estava ali esperando há um tempo, eu ficava olhando, e naquela época eu morava fora, eu morava nos Estados Unidos, e lá, quando um homem pede a noiva, né, em noivado, pede a namorada em casamento, ele dá um anel
é um anel de prata com diamantes. E eu ficava olhando aquilo, eu não achava assim nenhum tão bonito, eram uns negócios assim grandes, prateado, com... Ficava assim, nossa, será que eu vou casar nesse país e eu não vou querer um anel assim, eu vou querer... E eu não falava disso com ninguém. E quando eu voltei para o Brasil, aí meu dilema já era outro. Eu falava assim, no Brasil eles só dão uma aliança, sem nada. Tá vendo como mulher é difícil de agradar, né, gente? Nossa, só tem uma aliancinha, Deus não queria isso não, queria pelo menos um anel de noivado e no dia do casamento a aliança, né? E ficava pensando essas coisas, porque quando a gente é solteira a gente não tem muito o que fazer e a gente fica pensando. E aí, eu fiquei pensando, não, quando eu casar, eu quero que o meu noivo me dê um anel de noivado de ouro e com umas pedrinhas de diamante também, tipo lá nos Estados Unidos, e que no dia do casamento ele me dê outra aliança. Então, eu quero ter 2. E ficava pensando isso e nem falava, não falava disso com ninguém. E daí eu conheci meu namorado, Felipe, a gente namorou, foi rápido. E aí, com uns 6 meses, ele me pediu um casamento. E a gente nunca tinha falado sobre anel, sobre nada. E quando ele chegou para me pedir, ele me deu o anel de noivado do jeito que eu queria. De ouro, diferente dos Estados Unidos, mas não simples como no Brasil, com as pedrinhas de diamante. E no dia do casamento, ele me deu outra aliança do jeito que eu queria, sendo que eu nunca falei com ele uma palavra do que eu queria. E hoje, quando eu olho para trás, eu falo assim, Deus, valeu a pena esperar. Mas fico assim, como que Deus ele é detalhista em umas coisas que não precisa? E hoje, toda vez que eu olho para o meu anel, que eu olho para a minha aliança, eu não só lembro do meu marido, de quanto ele foi generoso e cuidadoso, mas eu lembro do Deus por trás dessa história, do Deus que vai fazer o que tiver que fazer para colocar um sorriso no seu rosto e para te dizer, você não conversou com ninguém, mas eu li o seu pensamento, você não conversou com ninguém, mas eu sabia o que estava no seu coração e eu quero te dar porque você é o meu filho ou você é minha filha. Então, chega um momento na vida que a gente aprende a descansar. Aprenda a descansar o seu coração. Em vez de ficar se preocupando, será que vai acontecer? Será que eu vou gostar? Será que vai ser assim? Será que vai ser assado? E saiba que o seu Deus está cuidando dos detalhes para você. Porém, um coração ansioso não agrada ao Senhor. O que agrada ao Senhor é um coração descansado. Um coração que confia e deixa Ele te surpreender. Sai do controle um pouquinho. Tira a mão do controle um pouquinho. Tira a mão do volante um pouquinho. Deixa Ele dirigir. Só que hoje a gente tem um problema que se a gente não tiver no controle, a gente fica inquieto. Se a gente não souber quando vai acontecer, a hora que vai acontecer, do modo que vai acontecer, a gente fica inquieto. Porém, não foi para isso que Deus te chamou. Ele te chamou para fazer a obra dele, ocupado, trabalhando, descansado, para que as bênçãos corram atrás de você. Você não precisa ficar correndo e tentando fazer acontecer aquilo que só Ele pode fazer acontecer, amém? Então, é isso que Deus está ensinando aqui para Moisés, lá 40 dias, 40 noites. E aí, a história continua, e já a gente pulando para o capítulo 32, algo acontece. Enquanto Moisés está lá em cima, ouvindo todos os detalhes de Deus, lá embaixo a coisa está feia. O povo que ficou lá embaixo começa a aprontar, gente. E olha só o que acontece. Vamos ler aqui o 32, a gente vai ler do 1 ao 5. O povo que estava lá embaixo do monte, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão, e lhe disse, vem Arão, faz para a gente deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. E aí Arão respondeu, tá bom, tira o brinco de ouro das suas mulheres, dos seus filhos, das suas filhas e tragam os brincos de ouro para mim. Então todos tiraram os seus brincos de ouro e levaram a Arão. Ele recebeu os brincos e fundiu, derreteu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito.
Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma grande festa dedicada ao Senhor. Então, enquanto Moisés estava lá em cima, falando com Deus, tendo intimidade com Deus, o povo fica inquieto com a demora. Gente, a demora, a expectativa frustrada, principalmente de tempo, é uma das maiores razões do nosso desvio. É uma das coisas que mais nos afastam de Deus, porque nós não sabemos lidar com a demora. 40 dias e 40 noites foi suficiente para o povo se esquecer de quem Deus era. Eles se esqueceram de quem Deus era rapidamente, porque eles não souberam esperar. E às vezes na nossa vida, a demora da nossa expectativa, o teste do tempo é aquele teste onde a gente muitas vezes é reprovado. E aí a gente começa a confundir tudo na nossa mente, porque a gente começa a esquecer de quem Deus é. Olha só que interessante. O povo fala assim: Arão, faça para nós Deus que nos conduza. Um Deus que nos conduza. Gente, a gente acabou de ler lá no capítulo 23. Qual foi a aliança de Deus com o povo? Eis que envio o meu anjo à frente de vocês. A aliança de Deus com o povo é: eu vou te conduzir. Passa 40 dias e 40 noites? Não. Faça para a gente um Deus que nos conduza. Porque muitas vezes a gente substitui quem Deus é na nossa vida por causa das nossas circunstâncias. A gente quer substituir. Deus já prometeu para o povo que ele ia guiar. Demorou um pouquinho, o povo está falando: não, Deus não está guiando não. Deus não está falando não. Cadê Deus? Quem é Deus? Quem Ele é? E a gente começa a esquecer das promessas de Deus. A gente começa a esquecer do que Deus já falou com a gente lá atrás. Se você está passando hoje por uma situação que você está esmorecendo, eu quero te encorajar a voltar. Volta para a última coisa que Deus te falou. Volta para aquilo que Ele te falou lá atrás, que na época te fortaleceu, te colocou de pé, te deu certeza, mas que agora você não consegue nem lembrar direito e está te fazendo substituir aquilo que Deus te prometeu. Então, toda vez que você estiver esmorecendo, volta. Volta para aquilo que Deus falou antes. Volta para a aliança que fez antes. Começa a se lembrar de quem realmente Deus é na sua vida e não se confunda. O povo disse assim: faça para a gente um Deus que nos conduza. Aí Arão vai lá e faz o bezerro de ouro. Aí olha só o que Arão diz e que eles dizem. Eles dizem assim: eis aí os seus deuses, ó Israel, que te tiraram do Egito. Gente, o bezerro tirou Israel do Egito? Não. Olha só a confusão na cabeça. E quando você vai ver aqui o hebraico, essa palavra para deuses é Elohim. A mesma palavra que eles usavam para Deus. O mesmo nome, Elohim, que eles usavam para Deus, eles chamam o bezerro. E aí depois Arão diz: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Só que quem eles chamavam de Senhor? Deus. Eles começam a confundir tudo, eles começam a chamar o bezerro de Elohim, eles começam a chamar o bezerro de Senhor. Porque muitas vezes na nossa vida a gente começa a confundir as coisas. A gente começa a chamar de santo o que não é santo. A gente começa a falar assim: não, ok, se eu fizer isso, não é nada demais, tem um lado bom. Não, mas isso não é o que Deus chamou para fazer. Não é a forma que Deus chamou para viver. E você começa a abrir brechas, permitindo o que não é Deus ser Deus na sua vida. Aquilo que antes não te convinha fazer, agora, tudo bem, não tem problema não, é só isso, é só aquilo. E você começa a permitir coisas que não são de Deus na sua vida, por causa das circunstâncias que você não está entendendo. Porém, é necessário que você volte à essência. Sabe, eu sinto o Espírito Santo dizer para pessoas aqui nessa noite: você me conhece. Você sabe quem eu sou. Volte, lembre de o que eu falei, lembre de quem eu sou, volte à essência, volte ao que você já viveu comigo. Volte. E eu creio que o Espírito Santo está clamando isso sobre as nossas vidas, porque o dia a dia, a rede social, a forma como a gente aceita as coisas acontecendo hoje, estão distorcendo tudo.
A gente está permitindo o que não é Elohim ser chamado de Elohim. O que não é aceitável ser aceitável. O que não é santo a gente chama de santo. E a gente está confundindo todas as coisas. Porém, há uma santidade em Deus que não permite que nós não vivamos dignos dessa aliança. E é uma palavra um pouco forte, eu sei, um pouco dura. Mas o que será que a gente não está disposto a fazer para agradar esse Deus? Eu acho que todo mundo que ama a Deus falaria, eu estou disposto a mudar para agradar esse Deus. Eu estou disposta a receber uma correçãozinha para agradar esse Deus. Eu estou disposta a viver uma vida que vai alegrar esse Deus, porque esse é o Deus, Ele é a fonte da minha alegria. Ele é a fonte da minha paz, Ele é a fonte da minha Ele é a minha rocha. Então, o que eu não poderia fazer para agradar a esse Deus? As circunstâncias, elas sempre vão querer cegar a gente, ensurdecer a gente, mas hoje eu creio que a gente vai sair daqui com os olhos abertos e com os ouvidos abertos. Amém? Para a gente voltar a ouvir Deus, voltar a enxergar Deus, voltar a estar firme e não ser como o povo de Israel. A Bíblia diz aqui, no versículo 1, ao ver que Moisés demorava a descer. Gente, Deus não está atrasado na sua vida. Deus, Ele tem um tempo certo e a forma certa de fazer todas as coisas. Ele não está correndo atrás de você, você está lá na frente, Ele está, Ruama, me espera, eu sou Deus. Não, gente. Ele está na sua frente e Ele já preparou o que Ele tem para você. E não é no seu tempo, aceita. Aceita que não é no seu tempo, porque quando chegar o seu tempo, você vai entender e você vai ser grato de que não foi no seu tempo. Então, não perca as forças hoje, volte a ficar firme, volte à última coisa que Ele te falou, volte a se colocar de pé, volte a ficar firme e não faça bezerros de ouro na sua vida, amém? E a história continua. E aí Moisés desce do monte e ele vai logo falar com Arão, porque Moisés desce do monte e vê que o povo está festejando com bezerro de ouro. E aí Moisés fala assim, Êxodo 32, a gente vai ler do 21 ao 24. E perguntou a Arão, que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? E respondeu Arão, não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram, faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eu lhes disse, quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. E o povo trouxe-me o ouro, e eu o joguei no fogo, e surgiu esse bezerro. Olha isso, gente. Olha a resposta de Arão. Não, eles me deram ali os brincos, eu joguei no fogo e puf, surgiu o bezerro. O que a gente vê aqui é Arão fugindo completamente da sua responsabilidade. O líder dele estava chamando a atenção dele. O que você fez para levar esse povo a pecar tão feio? E ele falou assim, ups, surgiu o bezerro. Ups, chega até a ser engraçado. Porém, muitas vezes é a realidade na nossa vida. A gente foge das nossas responsabilidades. E eu não estou aqui para trazer uma palavra de condenação sobre a sua vida, mas uma reflexão para pensar como você tem vivido a sua vida hoje. Sabe, todos nós vamos prestar contas diante de Deus num dia, no juízo final. Nós não vamos poder fugir da nossa responsabilidade quando Deus nos perguntar, quando Deus fizer uma pergunta parecida com essa aqui que Moisés fez a Arão. Deus vai nos perguntar e a gente não vai poder mentir, porque a gente vai estar de frente, diante do Cordeiro de Deus, e a gente vai falar a verdade. Então, que tipo de vida nós estamos vivendo hoje? Será que hoje você vive uma vida que o seu filho olha para você e fala assim, caramba, quando eu crescer eu quero ser igual ao meu pai. Caramba, quando eu crescer eu quero ser igual à minha mãe. Ou aqueles que já cresceram, falam assim, caramba, ainda não estou lá não, mas estou quase chegando. Eu vou ser igual à minha mãe. Eu vou ser igual ao meu pai. Eu vou ser igual aquele líder lá da igreja. Eu vou ser igual aquela minha amiga que está andando comigo, caminhando essa caminhada.
Será que nós estamos vivendo vidas dignas de serem imitadas? Sabe, vidas que são dignas de serem um exemplo? A verdade, gente, é que todos nós cometemos erros. E tudo bem. Porém, quando a gente começa a viver uma vida diferente da de Arão, a gente assume a responsabilidade dos nossos erros. E muitas vezes na igreja a gente fala muito sobre perdoar. Perdoa quem te fez mal, perdoa o seu inimigo, perdoa o seu ofensor. E tudo isso é válido, tudo isso é o evangelho, tudo isso é Jesus purinho. Porém, precisamos falar também, peça perdão. Não só perdoe, mas peça perdão. Seja uma pessoa que pede perdão pelos seus erros, que assume as suas responsabilidades. Você cometeu erros no seu casamento, peça perdão. Você cometeu erro na criação dos seus filhos, volta. Fala assim, filho, eu errei. Me perdoa, perdoa o papai, perdoa a mamãe. Filho, eu não falei a verdade. Marido, esposa, eu não falei a verdade. Vai no seu trabalho e repara os seus erros. Vamos falar mais sobre ser pessoas que pedem perdão. É muito fácil a gente só não pedir perdão e achar que todo mundo tem que perdoar porque isso é o evangelho, é Jesus. Sim, é Jesus. Jesus perdoou quem nunca pediu perdão para ele. Porém, o coração de Deus também é um coração que assume a responsabilidade pelos seus erros. Seja uma pessoa que não foge daquilo que você fez. Sabe, tem pessoas que hoje podem estar sofrendo por causa de coisas que eu ou você fizemos. E nós precisamos ser humildes o bastante para chegar para a pessoa e falar assim, eu errei, me perdoa. E você, com isso, você libera uma pessoa para ser feliz, você libera uma pessoa para ela viver a vida dela. Às vezes as pessoas estão aprisionadas, tentando perdoar, tentando se livrar, e o ofensor, ele tem um grande poder de liberar essa pessoa. Então, que nós possamos ser pessoas totalmente diferentes de Arão, que não falam assim, ups, surgiu o bezerro, ups, errei, ups, cometi uma traição, ups, abandonei meu filho, ups, fui malvado com a minha filha e espanquei ele. Não, que a gente assuma a nossa responsabilidade, que a gente peça perdão e repare os nossos erros, amém? E aí, Moisés não aceita a resposta de Arão e fica irado. E ele quebra as tábuas dos mandamentos. E ele vai lá e tenta resolver tudo. E aí Deus chama Moisés de novo para o monte, para falar com ele de novo. Para o quê? Renovar a aliança. E olha só o que acontece aqui no 34, versículo 5. A gente vai ler o 5, 6 e 7. Então o Senhor desceu na nuvem com Moisés de novo, e permaneceu ali com ele, e proclamou o seu nome, o Senhor. Vocês estão vendo? O povo tinha confundido o nome de Deus. Deus traz Moisés para o monte de novo para proclamar o seu nome, o Senhor. Porque toda vez que na sua vida você começar a substituir Deus por outras coisas, você começar a confundir quem Ele é, Ele vai te chamar e Ele vai alinhar. Ele vai falar assim, eu sou o Senhor. Porque Ele te ama e Ele quer te lembrar de quem Ele é. E aí Deus passou diante de Moisés proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a 3ª e a 4ª gerações. Eu já estou terminando, se alguém puder me ajudar. Gente, então Deus está aqui, Ele passa na presença de Moisés e Ele fala que Ele é compassivo, que Ele é misericordioso, que Ele é paciente, que Ele é cheio de amor, que Ele é cheio de fidelidade e que Ele mantém o seu amor a milhares e milhares de pessoas e perdoa a maldade. E daí vem a parte difícil. A rebelião e o pecado, contudo, Ele não deixa de punir o culpado e castiga os filhos e os filhos dos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Palavra dura, mas eu tenho uma boa notícia para você. Essa palavra aqui, Deus falou no Antigo Testamento, quando eu falei que os sacrifícios eram de animais que traziam só um alívio para os pecados. Mas chegou no Novo Testamento,
veio Jesus para derramar o sangue puro, de uma vez por todas, por mim e por você e por todas as gerações. Isso quer dizer que o pecado do pai, do filho e do filho do filho, hoje não é castigado por gerações e gerações. Hoje você vive num tempo nesta terra em que os pecados da sua vida foram perdoados e eles não vão passar para os seus filhos e os filhos dos seus filhos. E o contrário também. O pecado da sua avó, do seu avô, da sua mãe, do seu pai, eles não precisam ter espaço na sua vida. Eles não se perpetuam, eles já foram perdoados. Hoje você é livre, se você entregou a sua vida a Jesus, você é livre para viver uma história livre de correntes, livre de maldições, livre de pecados, um novo destino, um novo futuro. Esse é você. Você precisa tomar posse disso. Porém, você precisa viver atento. Porque uma das maiores estratégias do inimigo é a repetição de histórias. Repetição de pecado. Você já viu quando você vai no médico, você está com algum problema e o médico pergunta, você tem diabetes? E a sua avó? E a sua mãe? Sua mãe tinha diabetes? Seu pai já teve diabetes? Você tem algum histórico familiar dessa doença? Sabe, porque até as doenças, elas são repetidas se a gente não vigiar. Muita coisa o inimigo quer fazer repetir na sua vida. Por isso que você vê famílias com histórico de pobreza. De geração em geração, a família não consegue sair da pobreza. Aí nasce uma nova geração, é presa na pobreza, não consegue avançar, não consegue prosperar. Aí você vê uma família que a mãe divorciou, a avó divorciou e a menina já casou 1 ano, já divorciou. A avó teve filho solteira e a mãe teve filho solteira e a filha tem 3 filhos solteiros. E a coisa vai ficando pior. Sabe, só que Jesus, ele já morreu na cruz para que isso não aconteça. Para que a sua família, para que a sua vida seja livre de vez, para que a partir de você uma nova linhagem, uma nova geração, uma nova história se construa. Então preciso ficar atento. Sabe, se a minha família ela tem um histórico de prostituição, sabe, de vida carnal, eu vou ter que me vigiar nisso. Eu vou ter que ser uma mulher santa, 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 porque eu sei do passado da minha família. Eu vou precisar me guardar, porque o inimigo vai querer me fazer cair nessa área, porque ele teve legalidade na minha família para fazer isso. Se eu sei que na minha família eu tenho grande histórico de alcoólatra, de alcoolismo, eu não vou ser uma pessoa que bebe. Porque para mim a bebida não vai ser só uma bebidinha, a bebida vai ser uma armadilha para eu cair. Porque o meu pai, o meu tio, a minha tia e a minha avó e o meu avô foram alcoólatras, que abandonaram a família, que batiam, que espancavam. Então eu preciso entender o que é aquilo, qual é o passado da minha família, eu preciso me guardar contra isso. Vocês lembram da história de Abraão, Isaac e Jacó? Abraão, Isaac e Jacó? Abraão mentiu dizendo que Sara era irmã dele, porque ele estava com medo. E deixou o faraó tomar Sara como mulher. Aí passou uma geração, mesma coisa. Isaac mentiu, dizendo que Rebeca era irmã dele. E deixou Rebeca ser levada. E aí a gente vê Jacó, uma outra geração, um mentiroso em pessoa. Foi lá e roubou a bênção do irmão, fingindo que era o irmão. E eram homens de Deus, homens escolhidos. Homens de grandes testemunhos, homens de fé. Porém, tinha uma brecha aberta. E estava passando de geração em geração. Então nós precisamos entender o que está na nossa história. E você precisa se guardar contra isso. E não aceitar isso na sua vida. E falar, comigo vai ser diferente. Eu não vou casar e divorciar. Eu não vou beber e ficar desse jeito. Na minha vida não vai ter promiscuidade e coisa carnal. Eu vou me guardar até o casamento. A sensualidade não vai reinar na minha vida como reina na vida das minhas irmãs ou da minha mãe. Não, comigo vai ser diferente. Eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu sou um escolhido. E comigo a minha história vai ser diferente. É para isso que Deus te chamou. Então, declara isso sobre a sua vida. E aí, Deus está lá em cima com Moisés e ele renova a aliança. Eu falei para vocês no começo que a aliança ela é para sempre. Mas tem às vezes que uma das partes quebra a aliança, né? Não
a gente não pode negar isso acontece. E você é livre, nós somos livres, e Deus nos incentiva a restaurar alianças, de acordo com o direcionamento dele. Mas Deus, Ele sempre estará disposto a renovar a aliança dele com o povo dele. Sempre. E aí ele fala assim no versículo 10 de Êxodo 34: faço com você uma aliança, diz o Senhor. Diante de todo o seu povo, farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O Senhor, o povo no meio do qual você habita, verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Obedeça as ordens que hoje lhe dou, e eu expulsarei diante de você os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Gente, ele fala: hoje eu farei no meio desse povo coisas que nunca se viu antes em nenhuma outra nação. O que ele está dizendo para o povo de Israel é: o meu agir no meio de vocês vai ser algo como você nunca viu. Porque quando Deus renova uma aliança, a gente acha que vai ser diferente, né? Porque às vezes a gente quebra a aliança na nossa vida, e quando a gente tenta restaurar, parece que a coisa não é mais a mesma. A gente fica ali tentando restaurar aquela coisa difícil. Gente, mas com Deus não é. Com Deus, quando a aliança é renovada, parece que é melhor do que no princípio. Parece que é melhor ainda, porque no princípio ele falou: eis que envia o anjo à sua frente. E agora na renovação de uma nova aliança ele fala assim: agora você vai ver que o que eu vou fazer vai ser único, vai ser diferente de todas as nações. E vocês vão ver maravilhas que vocês nunca viram antes. E a palavra de Deus para você hoje é: renove a sua aliança com Deus. E veja Ele fazer maravilhas na sua vida. Veja Ele escrever uma história que é única. Foi o que Ele fez para Israel. Uma história diferente de todas as outras nações. A história da sua vida é única e é diferente de todas as outras pessoas. Não ache que você vai passar a mesma coisa que o outro, percorrer o mesmo caminho que o outro, porque a sua história, ela é única. E Deus, Ele vai te ajudar a vencer os heveus, jebuseus, amorreus, hititas, cananeus. Ele vai remover os obstáculos da sua caminhada nessa nova aliança. Mas eu quero convidar você hoje a renovar. Renova esse relacionamento, renova essa aliança. Começa a viver uma vida digna do anel que você carrega no dedo. Na verdade, do anel que você carrega no seu coração. Porque a aliança com Deus, ela é feita aqui, ó. Ela não é externa para todo mundo ver. Ela é entre você e Ele, amém? Fica de pé comigo para a gente orar juntos. Eu creio que Deus, Ele falou e tem falado hoje de formas diferentes com cada um de nós. E eu sei que o Espírito Santo está até agora falando ao seu coração. Até agora Ele está ministrando aí no seu coração. Então não se distraia, porque nesse momento agora a gente vai orar juntos. O Ministério de Louvor vai cantar uma canção. E esse vai ser o momento que você vai ter com Deus, aí no seu lugar, aí na sua casa, onde você está assistindo essa mensagem. Nesse momento, é o seu momento com Deus, para que você possa falar com o Espírito Santo e ouvir dele, amém? Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo.
tipos de pessoas hoje que eu sinto o Espírito Santo sinalizar. Existem algumas pessoas que estão no cansaço da espera. Você tem esperado e está sendo difícil. Você está como o povo de Israel falando: cadê esse Deus? Cadê esse Deus que disse que ia me conduzir, que ia fazer por mim? Cadê esse Deus? Está sendo difícil esperar. Todo mundo de cabeça baixada, de olhos fechados. Eu quero perguntar se isso é você hoje. Você quer oração para fortalecimento nesse momento de espera? Levanta sua mão para eu te ver e o Espírito Santo saber que é você, porque Ele sabe. Mas a gente sinaliza, amém? Glória a Deus, bastante gente, a gente vai orar. E eu quero orar também pelas pessoas que estão aqui hoje e falam assim: Deus, eu quero renovar a minha aliança com o Senhor. Eu quero, a partir de hoje, viver uma vida digna dessa aliança. Se você é isso, levanta sua mão agora, num ato de coragem, e renova hoje sua aliança. Amém, amém. Muita gente. Glória a Deus, amém. Então vamos orar juntos, Senhor. Eu te apresento cada mão levantada, Senhor. Aqueles que estão numa espera, Pai. Que estão, Senhor, esperando algo do Senhor, algo acontecer. Senhor, eu peço que agora eles possam ser cingidos com a sua força, Pai. Do alto da cabeça à ponta dos pés. Que eles saiam daqui renovados, fortalecidos, com o coração aberto, Senhor, para o que o Senhor vai fazer, para o seu tempo. Que eles saiam daqui, Senhor, com o coração confortado, consolado, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Enche, Senhor, essas pessoas que estão na espera, enche elas com a tua paz nesse momento, Senhor, e que elas vejam e provem da sua bondade, Pai. Senhor, eu também te peço por cada um, Senhor, que levantou a mão, renovando a aliança com o Senhor. Pai, toma cada uma dessas pessoas na sua mão. Senhor, em nome de Jesus, eu peço, Pai, que hoje elas saiam daqui se lembrando de quem o Senhor é. Em nome de Jesus, se lembre hoje de quem o seu Deus é. Se lembre hoje do que Ele te falou, do que Ele tem te falado. E saia daqui hoje fortalecido e com uma graça sobre a sua vida, para viver uma vida digna, uma vida perdoada, uma vida redimida. Saia daqui sem nenhuma culpa. Culpa vai embora em nome de Jesus. Condenação vai embora em nome de Jesus. Sejam livres em nome de Jesus. Quero viver algo novo. E faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia! Quantas foram abençoadas por essa palavra aí? Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso não é palavra minha, isso é palavra de Deus para a sua vida. Deus, Ele fez a gente estudar isso aqui. Estamos lendo a leitura diária. Quem está lendo a leitura diária, eu creio que está sendo abençoado. E a gente termina hoje o estudo de Êxodo. Termina ali o tabernáculo sendo construído. E o que é mais lindo é que a gente vê uma sequência de lógicas desde o início até o final. Em Gênesis era um jardim, no Êxodo um tabernáculo, no tempo dos reis um templo, e hoje é dentro de mim, é dentro de você. Hoje o que Deus está nos trazendo daqui é para ministrar o mesmo. Eu quero habitar no meio do meu povo.
Eu quero habitar no meio do meu povo. Se tem templo do Santo Espírito do Senhor, levante a sua mão aí. Se tem templo do Santo Espírito do Senhor aqui nessa casa, levante uma adoração a Ele. Se tem templo do Santo Espírito do Senhor aqui essa noite, levante uma palavra de engrandecimento, uma palavra de gratidão. Se tem templo, declare assim: Santo Espírito, desce como fogo entre nós. Santo Espírito, desce como fogo entre nós. Chame a presença dEle, chame a presença dEle. Levante a sua voz, fale em línguas, glorifique ao nome do Santo Espírito do Senhor. Glorifique, glorifique. Incendeia, 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 incendeia. Deus, obrigado por uma noite abençoada em Tua presença. Obrigado, Deus, por esses estudos que tem nos feito crescer, ó Deus, não somente, ó Deus, espiritualmente, mas em conhecimento contigo, em conhecimento com quem Tu és, em conhecimento, ó Deus, com o que é o Teu povo. Ó Deus, que nós possamos crescer, ó Deus, como templo do Teu Santo Espírito. Leva cada homem, cada mulher, cada família aqui para suas casas, debaixo da Tua presença, debaixo de segurança, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, amor de Deus, o Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito sejam conosco até que Ele venha. Quem recebe diz amém. Querido, vá em paz, nós te aguardamos no final de semana. Vá em paz. Aleluia, glória a Deus, queridos, que palavra poderosa, que louvor fantástico, culto abençoado. Espero que você tenha sido tocado tanto quanto eu fui abençoado. Eu sou Paulo, pastor do Campus Online, e é uma imensa alegria te apresentar a nossa igreja Luz das Nações, Elan Church. Saber que você está aqui conosco, fazendo parte desse momento maravilhoso e incrível da história. Deus tem feito coisas fantásticas no nosso meio. Tem sido um tempo frutífero, um tempo que estamos florescendo e coisas novas têm acontecido a cada momento. E eu quero que você faça parte desse tempo conosco. Venha para uma família espiritual que está aqui para te proporcionar tudo aquilo que você precisa para você ter uma vida também frutífera e também uma vida abençoada. Em nome de Jesus. Participe conosco, seja através do nosso site elanchurch.online, seja através do Facebook ou do YouTube. O importante é que você participe, que você seja ativo nos cultos. Não assista aos cultos, mas venha estar interagindo, louvando, adorando, orando, estudando a palavra. E você também pode entrar nos comentários e escrever novo aqui, se você está chegando aqui agora, para que a gente possa te conhecer melhor. Mas mesmo que você já tenha vindo algumas vezes, entre nos comentários, escreva para que a gente possa interagir, saber que você está aí participando conosco. Vai ser um tempo maravilhoso, fantástico, nós estarmos juntos nessa caminhada espiritual, para que você crie raízes profundas no Evangelho, nesse tempo que Deus está especialmente separando para mim e para você. Vem ser Elan com a gente, em nome de Jesus, amando Deus, amando você, Elan.